Olá, amigos do Transformando Corações. Mais uma vez estou aqui e quero estar falando um pouquinho com você sobre identidade. Qual é a tua identidade em Deus? Quando o Senhor nos formou, quando o Senhor nos fez, Ele fez e colocou no homem a sua identidade. Nós temos uma identidade. Quando Adão perdeu por causa do pecado e entregou essa identidade e foi marcada a sua identidade, e o pecado afetou o homem, e o pecado começou a tocar a sua alma, e ele começou a se perder no meio disso. E a sua identidade também foi tocada. E o pecado, quando a pessoa entra nisso, e quando o pecado toca a nossa vida, começa a nos envolver, de tal maneira que começamos a achar que a nossa vida, ou que as nossas atitudes, ou que nós somos o pecado que praticamos. E esquecemos quem verdadeiramente nós somos, a nossa origem, aquilo que o Senhor nos chamou, a nossa identidade. Quando meu coração é transformado, quando eu encontro com Jesus, uma das coisas que vai acontecer, e a primordial coisa, é que eu começo a entender quem eu sou. Aquilo que Deus me formou, a origem que eu sou. E eu começo a ter essa identidade forjada em mim novamente, e tudo aquilo que era casca, que era capa, que era pecado em mim, e que tentava me fazer pensar que eu era, começa a ser destruído, porque aí eu começo a entender verdadeiramente quem eu sou. E essa verdade é através de Jesus. Quando eu encontro Jesus, quando eu entro e desejo Jesus e aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador, minha vida começa a ser mudada. E eu vou ao Pai. E toda vez que eu chego a Deus, que eu vou a Deus, minha identidade começa a ser forjada, preparada. Eu começo a me identificar e entender para que eu fui formado. A Bíblia diz que o homem foi formado para a glória de Deus. E essa é a grande identidade. Quando eu sou e entendo que eu fui formado para a glória de Deus e que o Senhor sonhou com uma família, e sonhou com o pai, sonhou com o filho, sonhou com a mãe, a família reunida. Esse era o sonho de Deus. Então Deus sonhou e quis ter filhos, e Ele formou filhos. Quando eu vou e aceito o Senhor Jesus, e vou ao Pai, eu começo a entender que a minha identidade é a identidade de filho, que eu tenho um pai, e eu vou sendo preparado cada dia mais a ser parecido com o filho padrão que é Jesus. A Bíblia diz que cada dia eu vou sendo preparado. Minha identidade ela vai sendo cada dia preparada. Eu vou entendendo cada dia quem eu sou. Eu vou descobrindo. Sabe? Quando a gente aceita o Senhor Jesus, a gente vai se autodescobrindo, na verdade. Você vai descobrindo o que você pode, a força que você tem em Deus, a fé que vai sendo acrescida a cada etapa, a cada tempo, a cada momento. Nós vamos aprendendo e identificando a nossa identidade cada vez mais em nossas vidas. E isso é tremendo, porque eu só aprendo e eu só desenvolvo essa verdade quando eu vou a Deus, quando eu vou para o Pai. E essa verdade vai sendo cada vez mais forjada em mim. Eu vou sendo preparado, né, nesse crescer naquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que eu vou descobrindo quem eu sou. Eu vou descobrindo a minha identidade. Você não é o pecado que você praticou. Você não é aquele pecado, né? Você não é aquilo que falava sobre você. E você vai descobrindo que Deus tem algo novo, que Deus tem algo transformador sobre a tua vida. Que Deus tem algo que muda e transforma, e você vai descobrir essa verdade. Não ache ou não tenha ou não creia que você é o pecado. Você não é o pecado. Você pode até mesmo estar em algum momento ou estar envolvido em situações de pecado, mas Deus tem a solução e você vai sair dessa condição. A Bíblia fala que nós saímos da condição de pecado. É interessante o versículo que fala que o Senhor nos tira do império das trevas e nos traz para o reino do Filho do amor de Deus. O fato de tirar do império das trevas, império fala de onde tem um imperador, império fala de austeridade, de autoridade, de algo pesado, duro, difícil. Agora, quando isso é o pecado, e essa é a condição,
E muitos que estão dentro daquele império, império fala de dominação, e fica dominado por aquilo. E aí você se identifica. O fato de eu me identificar no império não quer dizer que eu faça parte dele ou que ele faça parte da minha vida. Quer dizer que eu estou subjugado àquele império. Quando o Senhor nos tira daquele império e nos leva para o reino, reino fala onde tem um rei, onde tem servos e súditos. Nesse reino, e reino fala de identificação, fala de identidade. O império, eu não nasci no império, eu estou subjugado sobre ele. Reino não. Reino, eu nasço no reino. Eu faço parte do reino. Quando a Bíblia diz que o Senhor me tira do império e me leva para o reino do Senhor Jesus, Ele está dizendo agora, eu nasci nesse reino. E a minha identidade não é o pecado do império, mas é a grandeza, a identidade de filho que encontra no reino de Deus. E isso através de Jesus, que é a porta que me leva, que eu passo e entro e começo a viver isso. Adão vivia esse tempo do reino. E ele estava com o Pai, e ele estava com o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor Deus vinha e falava com Adão. E quando Adão ele cai e ele peca, e ele cai espontaneamente, a Bíblia diz que Eva foi enganada. Adão não. Adão caiu consciente daquele fato. E quando Adão cai, ele sai do reino onde ele vivia com o rei, e ele vai para o império das trevas. Mas o Senhor Jesus é aquele que nos resgata e traz. E esse resgate também traz consigo a mudança da nossa característica e vai trazendo para a gente uma realidade da nossa identidade. E vamos entendendo quem nós somos em Deus. Você foi chamado e o seu chamado principal é ser filho de Deus. Alguém chamado por Deus. Alguém que vai ao Pai, que entende esse chamado, que tem uma identidade, que tem algo novo dentro de você. Entenda, Deus tem algo novo para a sua vida. Deus quer transformar você, quebrando toda essa casca de pecado, toda essa casca de orgulho, toda essa casca de mentira do império das trevas sobre a tua vida. Você não faz parte do império. Deus te chama para o reino de Deus, para o reino do Filho do amor. E quando eu estou no reino, eu entendo a minha identidade em Deus. Eu entendo quem eu sou. Que eu não faço parte do império, mas que eu faço parte sim do reino de Deus, o chamado do Senhor, sou resgatado para viver o melhor de Deus. E a Bíblia diz que quando eu entendo a minha identidade, eu vou viver uma vida em abundância, eu vou viver uma vida plena, eu vou viver uma vida cheia nas mãos do Senhor. Viver uma vida plena não é viver em riqueza, mas é viver em prosperidade. E eu tenho que entender primeiro o que é prosperidade. Hoje se fala muito de pessoas, de prosperidade, sobre dinheiro e relacionando prosperidade com dinheiro. Eu quero ensinar uma coisa para você. E prosperidade é eu ter entendimento da minha identidade. Prosperidade é estar no centro da vontade de Deus. Todas as vezes que eu estou no centro da vontade de Deus, entendendo quem eu sou em Deus, eu vivo prosperidade. Deus me suprirá em glória todas as minhas necessidades, porque eu entendo o meu centro, eu entendo quem eu sou. Identidade é viver uma vida próspera, é ser alguém bem-aventurado, é viver o shalom de Deus, é viver o melhor do Senhor. Viva essa identidade para você, viva esse melhor. Você não é o que o diabo ou o império diz, você é o que Deus garante e fala para você que você é. Receba isso no teu coração e tenha uma vida transformada, um coração transformado. Em nome de Jesus. Amém. Ministério Transformando Corações. Seu coração transformado por Jesus.